Bom dia, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma aula de física, dando continuidade ao nosso estudo de cinemática vetorial. Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 5 e o capítulo 6, que aborda justamente a questão de vetores e grandezas vetoriais, ainda o iniciozinho de grandezas vetoriais. Então aqui o objetivo da aula de hoje vai ser a gente trabalhar, continuar e terminar operações com vetores, e também trabalhar com decomposição vetorial, que vai ser um tema muito importante mais para frente, principalmente quando a gente estiver trabalhando com lançamento oblíquo, nas próximas etapas com força e tudo mais, então vai ser um assunto bem interessante. Vamos lá. Então aqui, primeiro, operações com vetores, a gente vai avançar aqui com o próximo tópico, que é multiplicando. Então na última aula a gente falou sobre soma vetorial, vimos os casos particulares, que vão ser mais importantes para a gente agora, e vimos também o caso geral e fizemos exercícios a respeito disso. Então hoje a gente vai começar falando sobre multiplicação de um número real por um vetor. Quando eu tenho um número real 5, 10, menos 20, menos 150, tenho um número real e vou multiplicar esse número real por um vetor. Lembrando que o vetor é um segmento de reta orientada. Quando a gente multiplica um número real por um vetor, então quando eu estou multiplicando um número real n por um vetor R1, a gente vai obter como produto, como resultado, um vetor P, de tal forma que esse vetor P, que é o nosso vetor resultado, vai ser igual ao número real n vezes o nosso vetor R1. Então, se a gente tiver um n diferente de zero, a gente vai ter como resultado um vetor P, resultante dessa multiplicação, né, com as seguintes características. Primeiro, o módulo. O módulo desse vetor P ele vai ser igual ao produto do módulo do número real vezes o valor do vetor 1, do vetor R1. O vetor de módulo, né, o vetor R1 que tem um módulo tal. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um número real 10 multiplicado por um vetor de módulo 5, a gente vai ter como resultado um vetor P de módulo 10 vezes 5, ou seja, 50. Se eu tenho um vetor P, se eu tenho um vetor R1 de tamanho 5 e vou multiplicar ele por um número real n menos 10, como eu vou pegar o módulo aqui, como está dizendo para falar do módulo, a gente vai pegar o quê? Módulo de menos 5. Módulo de menos 5 é 5. 5 vezes 10, 50. Então, quando a gente estiver multiplicando, a gente sempre vai pegar o módulo. Porque o vetor, para a gente, o módulo dele é o tamanho. Então, não vamos considerar agora se ele vai ter um valor positivo ou valor negativo. A gente vai tratar isso no sentido. Se ele vai ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Mas, quando a gente estiver trabalhando com o módulo, é o tamanho do vetor. Então, o tamanho do vetor sempre vai ser algo positivo. Direção. O vetor resultado da nossa multiplicação de número real n pelo vetor R1, ele vai ter a mesma direção do vetor R1. Então, se estou multiplicando um vetor que é horizontal, a sua direção, o meu vetor resultado dessa multiplicação também vai ser horizontal. Se ele for vertical, também vai ser vertical. O sentido é que vai depender. O sentido vai depender se o valor do número real é negativo ou é positivo. Se o número real for positivo, o sentido do vetor resultado dessa multiplicação vai ser o mesmo sentido do vetor original. Agora, se o número real n for menor que zero, for negativo, o sentido vai mudar. Então, ele vai ter sentido contrário ao de R1. Exemplos aqui como a gente vai fazer isso. A gente começa lá com o vetor R1, né, que tem ali duas unidades, a gente vê que tem lá a linhazinha partindo ele em duas unidades. E se eu multiplicar ele por 3, a gente vai perceber que ele vai triplicar o seu tamanho. Então eram 2, agora ele vai multiplicar por 3, vão ficar 6. Então o nosso vetor resultante dessa multiplicação vai ter tamanho 6 unidades. Como o n é um número positivo, ele manteve a mesma direção, indo da esquerda para a direita da tela. Agora, se eu pegar aqui um n negativo, por exemplo, um n de menos 1,
a gente percebe que, como é 1, o tamanho não vai mudar. Mas como é menos 1, como tem sinal negativo, ele vai mudar o sentido. Então, o que era da esquerda para a direita da tela, agora passa a ser da esquerda para a direita. Certo? O que era da esquerda para a direita, agora passou a ser da direita para a esquerda da tela. E no caso de baixo, a gente percebe que ele foi multiplicado por menos 3. Então, ele foi multiplicado por um número negativo, então ele mudou o sentido, e foi multiplicado por 3, então ele aumentou de tamanho. Então, o que eram 2 unidades passaram a ser 6, e como tem um sinal negativo, mudou o sentido. Mas, de qualquer maneira, ele vai ter um tamanho positivo. Você fala, qual é o módulo desse vetor? É um vetor que apresenta 6 unidades. E quando o valor de n vale 0, quando a gente multiplica alguma coisa por 0, a gente tem 0. Então, a gente vai encontrar o chamado vetor nulo. Então, se a gente pegar um número real 0, qualquer vetor vezes o número real 0 vai dar 0, vai estar um vetor nulo. Subtração vetorial. Antes da gente entrar propriamente dita na subtração vetorial, a gente vai entender o seguinte. Se eu tenho um vetor R e a gente pegar um vetor menos R, o vetor menos R nada mais é do que o vetor simétrico do vetor R. O vetor menos R é o vetor simétrico do vetor R. Mas o que é esse vetor ser simétrico? Um vetor simétrico nada mais é do que um vetor que apresenta mesma direção, mesmo módulo, só está mudando ali é o sentido. Então, o vetor simétrico apresenta mesma direção, mesmo módulo, mas apresenta o sentido contrário. Agora, quando a gente vai fazer a subtração, a gente vai tentar facilitar as coisas. A gente viu na última aula que a gente falou sobre a soma vetorial. Para a gente não ficar pegando outras regras, inventando outras regras relacionadas à subtração agora, a gente vai pegar essa subtração e vai transformar ela numa adição, para a gente poder trabalhar com as fórmulas que a gente já viu até agora. Então, de uma forma genérica, para a gente fazer a subtração de dois vetores, a gente vai alterar esse R1 menos R2 para uma coisa do tipo R1 mais menos R2. Quem é que vai ser menos R2? O menos R2 é o vetor simétrico do vetor R2. Perfeito? Então, a gente vai somar o R1 com o vetor simétrico de R2, que nada mais vai ser para a gente do que uma subtração vetorial. Vou pegar um exemplinho aqui. Se a gente tem o vetor A e o vetor B, vamos encontrar o valor de A menos B. Primeiro, temos aqui o vetor A, que é um vetor que tem 14 unidades. E temos o vetor B, que vale 6 unidades. Se eu quiser fazer A menos B, eu primeiro tenho que saber qual é o vetor simétrico de B. O vetor simétrico de B é aquele que tem a mesma direção, mesmo módulo, mas o sentido oposto. Então, se o B está indo da esquerda para a direita, o menos B vai da direita para a esquerda. Então, a gente tem lá que o menos B vale 6U. E agora a gente faz a soma da mesma forma que a gente viu nas aulas anteriores. Que vai ser o quê? Pega o vetor A, representa ele ali, pega a origem do vetor B e conecta na extremidade do vetor A. Colocamos ela ali. E agora a gente liga a origem do primeiro até a extremidade do segundo. E esse é o nosso vetor resultante. Como o vetor A e o vetor menos B têm mesma direção, mas sentidos opostos, a gente vai fazer o quê? Vamos subtrair. Então, vai ficar 14 menos 6. O valor do vetor resultante vai ser 8 unidades. Perfeito? Espero que tenha ficado claro essa parte da subtração. Vamos agora para a decomposição de um vetor, decomposição vetorial. Sempre que a gente estiver trabalhando com vetor, a gente pode entender que o vetor pode ser considerado como a soma de dois outros vetores. Por exemplo, a gente pega aqui um vetor V, então a gente vai representar um vetor genérico pela letra V, e ele faz um ângulo θ com a horizontal. Então a gente tem um vetor V fazendo um ângulo θ com a horizontal. Vamos ver agora como é que a gente pode pegar dois outros vetores desse que a gente está vendo. A gente pode pegar aqui, colocar ele num eixo, num plano cartesiano, e a gente observar que esse vetor V, ele pode ter uma componente num eixo horizontal, né, o nosso eixo X, e pode ter uma componente lá no eixo vertical, no eixo Y. Porque como se eu pegasse uma lâmpada e colocasse essa lâmpada aqui. Essa lâmpada vai gerar uma sombra
lá na parede, lá no eixo Y. Agora, se eu pegar a lâmpada de cima, colocar essa lâmpada de cima, ela vai gerar sombra lá embaixo. Então a sombra vai ser a projeção. Então eu tenho a projeção do vetor V lá no eixo Y, tem a projeção do vetor V aqui no eixo X, certo? Formando aquele ângulo θ lá. Vamos então, como é que a gente vai calcular agora esses valores? Ah, outra coisa. Essas projeções Vx e Vy, elas podem ser denominadas, elas são chamadas de componentes ortogonais ou componentes cartesianas de V. Então, componentes ortogonais ou componentes cartesianas de V. Como é que a gente vai calcular o valor de Vx e o valor de Vy em relação a esse valor de V? A gente vai primeiro usar alguns conceitos de trigonometria. Então, a gente percebe que aquilo ali é um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo reto ali embaixo. E agora a gente pode, então o vetor V, ele é a hipotenusa, porque está ao lado oposto àquele ângulo reto. O cosseno de θ nada mais é do que o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é justamente o valor de Vx. Então, o cosseno de θ é Vx sobre V. Pegando esse V aqui e mandando ele para lá multiplicando, a gente encontra que Vx é igual a V cosseno de θ. Então, para a gente calcular o valor de Vx, ou seja, para a gente calcular a componente de V do vetor V no eixo X, a gente faz o valor do vetor V multiplica pelo cosseno de θ. Agora, para a gente calcular lá o Vy, a gente percebe que o Vy ele tem o mesmo tamanho do vetor de cá. Então, ele vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Então, a gente pega esse V que está dividindo e manda para lá, multiplicando. Então, a gente encontra que Vy é igual a V seno de θ. A componente vertical do vetor V é dado por V vezes seno de θ. E só para lembrar aqui, a gente tem que V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Por quê? Porque Vx e Vy são vetores perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus entre si. Exercíciozinho para a gente aplicar aqui essa questão da decomposição de vetor. Então, imagina que a gente tem uma bola de futebol que foi chutada com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Velocidade é uma propriedade vetorial, formando um ângulo de 60 graus com a superfície do campo. Calcule os valores das componentes ortogonais da velocidade inicial da bola de futebol. Então, a gente tem aqui um vetor V, vamos usar aquele mesmo esquema que a gente viu anteriormente. Esse vetor V ele tem valor de 50 metros por segundo. A gente tem ali um ângulo θ de 60 graus. E agora a gente precisa calcular o Vy e o Vx. E aí, como é que a gente vai fazer para calcular essas componentes ortogonais? Vamos lá, já sabemos que o Vx é igual a V cosseno de θ e Vy é igual a V seno de θ. Só que, então, a gente já tem o valor de V e já tem o valor de θ. Só que a gente precisa do cosseno e do seno de θ. Como é 60 graus, a gente tem aqui os valores dos ângulos que a gente já está acostumado a trabalhar, que é 30, 45 e 60 graus. Então, a gente precisa lá do cosseno de 60, o cosseno de 60 a gente tem aqui, que é meio, e o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir lá, Vx é igual a V seno de θ, ou seja, V igual a 50 vezes meio, 50 vezes meio, 25. Então, o componente x da velocidade inicial vai ser de 25 metros por segundo. A componente y vai pegar lá 50, que é o valor de V, vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é o valor do seno de 60. Então, pegamos isso aqui, vamos simplificar lá o 50 por 2, vai dar 25. Então, 25 raiz de 3. Então, esses são os valores das nossas componentes verticais, componente vertical e a componente horizontal. Último exercíciozinho aqui para a gente encerrar, exercício 2. Um determinado vetor f possui como componente ortogonal no eixo y, fy, um vetor de valor 35u, 35 unidades. Sendo de 30 graus o ângulo formado entre o vetor f e o eixo x, encontre o valor de f. Então a gente tem ali, mais uma vez esquematizando, temos aqui o valor de f, que a gente não sabe qual é, que a gente quer encontrar.
A gente tem o θ, que vale 30 graus, lembrando que esse θ foi da força com o eixo x, com a horizontal, não com a vertical, com a horizontal. Mas o que foi dado para a gente foi o valor de Vy, que vale 35 unidades. Como ele quer saber quanto que vale o valor de f, e a gente já tem Fy, a gente pode pegar a fórmula para calcular o Fy, para calcular a componente vertical da força. A gente vai substituir, né? A gente estava acostumado a trabalhar lá com V, que é Vy igual a V vezes seno de θ. A gente pode ser, esse V representa qualquer vetor que eu quiser trabalhar, então eu posso trocar, por exemplo, por F, que é o valor que a gente que é a propriedade que a gente está trabalhando nessa questão. Então, Fy igual a F seno de θ. Então, aqui a gente já tem o valor de Fy. O ângulo a gente sabe quanto é, que é 30. Então, falta a gente saber quanto que vale o seno de 30. Então, o seno de 30, a gente percebe que vale o quê? Vale meio. Então, vamos substituir lá, Fy 35, F é o valor que a gente quer descobrir, vezes seno de 30, que é meio. Passa esse 2 para lá multiplicando, a gente encontra que o valor de F é de 70 unidades de medida, certo? 70 unidades. Então, é isso. Encerramos aqui as componentes de composição de um vetor. Isso vai ser muito útil daqui para frente para nós, para o nosso trabalho. Então, vamos trabalhar alguns exercícios para poder aplicar e cada vez solidificar mais o nosso conhecimento nessa área. Então, beleza, pessoal. Espero que fiquem todos bem. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.